Bem-vindo ao jogo de empresas EduCity, um jogo de empresas desenvolvido em parceria com a TI Educacional. O objetivo do jogo é fazer com que você aprenda as regras básicas da gestão de uma empresa, mas aprenda essas regras fazendo cálculos e realmente não chutando as decisões, não tomando as decisões sem antes analisar exatamente qual o número exato para que a empresa tenha a melhor performance. Para carregar o jogo, você entra em www.educity.com.br/game. Se você colocar -GL, então ele vai carregar uma versão que não grava o plugin na sua máquina, ficando então mais rápido o processo de carga, mas você precisa ter uma máquina acima de 64K e também que tenha um disco de alta capacidade. Já se você não conseguir carregar com o GL, você tira o GL, tira o hífen e aí a carga vai ficar um pouco mais lenta, porque ele vai carregar um plugin e a partir desse plugin depois ele roda normalmente o jogo como se fosse totalmente na nuvem. Uma vez carregado o jogo, você entra nessa tela aqui. Nessa tela você vai clicar em Cidade 2. A EduCity ela tem um portal com várias cidades, que tem como objetivo dar treinamento para as pessoas, para estudantes, para as pessoas que querem aprender qualquer coisa nova. São vários treinamentos e um deles é exatamente o jogo de empresas da TI Educacional. Então clique na Cidade 2 e aí você vai entrar nessa tela onde você vai clicar nesse hexágono aqui, TI Educacional, para que você entre no jogo. Uma vez que você entrou no jogo, você tem esses dois botões aqui, manual e jogar. O manual você pode recorrer exatamente a esse PowerPoint que eu estou lhe mostrando, com textos como nós vamos ver, mas aí você não vai ter o som. Aí para jogar, você clica nesse botão aqui e vai iniciar o jogo de empresas. O jogo de empresas pode ser jogado de várias formas. Uma é contra o computador. Contra o computador você vai jogar mais para treinar, para brincar, para se familiarizar com o jogo e tal. E aí você carrega e ele, computador, também vai tomar decisões. E as decisões dele são aleatórias, mas você verá que elas são próximas às suas decisões, porque a gente faz de tal forma que o jogo fique equilibrado. O objetivo é realmente você pegar os macetes, pegar as fórmulas que a gente vai apresentar aqui, calcular e tentar ganhar. A segunda opção é uma partida local, por exemplo, numa sala de aula, principalmente se a internet não estiver disponível. O ideal é projetar-se isso num telão, e aí cada jogador vai tomando as suas decisões, e o jogo é absolutamente local, né? O jogo permite até 5 jogadores. E a terceira opção, que é a mais interessante, é uma partida online, onde cada jogador está na sua casa, no seu escritório, e via internet ele carrega e cada um vai fazendo as jogadas. Tem dois momentos do jogo em que o jogo precisa fazer os cálculos para apresentar os resultados. E nesse caso, então, ele aguarda até que o último jogador tenha tomado as decisões. Caso um jogador demore muito para tomar as suas decisões, existe um timer que vai lá e elimina esse jogador, senão vai ficar lá esperando eternamente o cara tomar a decisão dele. Então, pode levar algum tempo na sua decisão, mas não demore muito, porque talvez os outros jogadores estejam esperando a sua decisão. Bom, começado o jogo, ele vai pedir quantos jogadores vão atuar. Pode ser de 2 a 5 jogadores que vão jogar. Então ele abre a quantidade de jogadores e aí você escolhe o cenário, quer dizer, o coordenador do jogo escolhe o cenário. Nós temos vários cenários com o objetivo de ampliar o conhecimento da gestão de empresa, ou seja, em cada cenário as regras são diferentes. Por enquanto, vamos nos concentrar apenas no cenário padrão,
depois a gente explica como é que é cada um dos outros cenários, que são pequenas diferenças no mecanismo de cálculo e da influência que cada decisão tem no resultado. Feito o cenário padrão, também você pode mudar as variáveis. O professor, quer dizer, o coordenador do jogo, pode mexer em todas as variáveis que nós vamos ver aqui no jogo, né? No percentual da taxa de juros, no valor da matéria-prima, enfim, em todas as variáveis, o coordenador pode fazer uma alteração. Aqui é selecionado quem vão ser os jogadores, qual vai ser cada um dos jogadores. Então você clica num aqui, escolhe quais serão os jogadores, e aí é formado o novo jogo. Ele apresenta então o nome das pessoas que vão jogar, e o nome em amarelo é você. Os demais jogadores estão aí, podem ser removidos pelo coordenador. Quando você clica então aqui ou em novo jogo, ou se você entrou na tela agora, você clica em jogar. E aí o jogo começa. Você tem 6 objetivos para definir o vencedor do jogo. Nós temos vários campeonatos, a ideia é realmente fazer deste jogo aqui uma competição com premiações e fazer com que as pessoas então aprendam a melhor forma de gestão de uma empresa. Os 6 objetivos, porque quando você tem uma empresa, você tem vários objetivos, né? Não é só o lucro, é evidente que o lucro é o mais importante. Mas aqui você vai. Primeiro objetivo, obter o maior volume de vendas em quantidade. Por que isso é um objetivo? Porque a empresa que vende bastante, imagina aí no mercado de um produto de alto consumo, ela tem a possibilidade, a probabilidade de no futuro se sair melhor, porque mais clientes compraram o seu produto, portanto ela ficou mais conhecida e aí a possibilidade dela ser bem sucedida é maior. O segundo objetivo, esse sim é vital, é o lucro. No caso, nós vamos ver que há dois momentos em que o lucro premia com uma pontuação. Após a finalização da primeira etapa do jogo, onde você toma 5 decisões e, baseado nelas, o jogo calcula o lucro de cada empresa e vai pontuar. E no final do jogo, porque na segunda parte do jogo, que são mais 4 decisões, você pode virar o jogo e então o lucro real da segunda parte é diferente daquele lucro orçado da primeira parte. Esses 2 resultados são apresentados ao final da primeira parte do jogo, ou seja, após a 5ª decisão. Aí as outras 4 regras, ou 4 objetivos, os 4 objetivos são: primeiro, não deixar o caixa ficar negativo, né? Uma empresa, ela quando tem caixa, não pode ter caixa muito alto, porque a origem do caixa neste jogo aqui serão 2, nós vamos ver: investimentos e empréstimo bancário. Se você ficar com caixa positivo, é dinheiro morto. No jogo você não consegue aplicar esse dinheiro. O que acontece é que se você pegar investimento de banco, você vai pagar uma taxa de juros. Mas o objetivo é você deixar o caixa positivo próximo de 0. O quarto objetivo é obter o maior lucro real, como eu já falei. O 5º objetivo é obter o melhor ROI. Às vezes o ROI é mais importante do que o lucro, né? Eu prefiro ganhar R$500 numa aplicação de R$10.000 do que ganhar R$2.000 numa aplicação de R$100.000, porque o ROI é o percentual que você ganha em cima do capital empatado. É por isso que nós temos o investidor. Quer dizer, o investidor, ele quer saber do ROI, porque ele tem muito dinheiro, ele investe em vários lugares e o que importa é o retorno de cada investimento que ele faz. E o 6º objetivo é obter o maior faturamento. Assim como o faturamento em valor, em quantidade é importante, em valor também é, porque a empresa vai ser considerada mais forte dentro do mercado. Então, vamos à primeira decisão. Então, quando você clica lá, jogar tal, vai aparecer essa tela aqui e você precisa de dinheiro para começar a empresa, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Aí você vai recorrer ou ao empréstimo bancário. Nesse empréstimo, você vai pagar, na definição padrão, 15%.
Porque o período do jogo pode ser um mês, um ano, não importa, é um período. Então, durante esse período, o dinheiro que você pegou no banco vai te gerar uma despesa de juros de 15% sobre o valor emprestado. E você vai precisar pegar dinheiro ou do banco ou do investidor, um dos dois. E você vai definir quanto você precisa e pode dividir um pouco para cada um. E a decisão sobre o investidor anjo, você tem que pensar no ROI. Quanto mais alto o valor que você pedir do investidor anjo, mais alto vai ser a necessidade do lucro para obter um bom retorno. Bom, nessa tela aqui está toda a explicação de como você deve tomar essa decisão. E ela não é fácil. Por quê? Para você tomar realmente a decisão correta de quanto você vai precisar, você teria que, primeiro, simular todas as decisões que você vai tomar durante o jogo, para saber exatamente como vai ser o comportamento, a necessidade de caixa da sua empresa. E é isso que um gestor de empresa tem que fazer, e normalmente não faz. Mesmo porque é difícil, né? Você tem que adivinhar o futuro. E no jogo aqui tem mais um detalhe. Você não depende só das suas decisões, você depende das decisões dos seus concorrentes, porque é assim no mercado também. Principalmente do preço de venda dos seus concorrentes, que dependendo dele você vai vender mais ou menos quantidades. A gente coloca aqui que a empresa que você está jogando é uma fábrica de sapatos e que tem uma matéria-prima que é o couro, né, que faz o sapato. Mas isso é irrelevante. O importante é que é uma empresa que produz produtos e esses produtos necessitam de matéria-prima. Então, além da despesa com matéria-prima, e aqui está que cada produto necessita de R$100 de matéria-prima, você tem também gastos de folha de pagamento, publicidade, você tem gastos com a taxa de juros, você tem R$2.000 também, isso o professor ou o coordenador pode mudar, de R$2.000, são despesas fixas que a empresa tem, de energia elétrica, água, luz, enfim, e um impostozinho, né? O governo também tem que participar, 18% sobre o faturamento. O ICMS não tem crédito e é 18%. Outra coisa que acontece é que você já garante a sua venda de 20 sapatos. E você vai ter outros fatores, nós vamos ver, que influem na tua quantidade vendida. Então aqui está escrito direitinho as bases para você tomar a decisão de quanto você deve investir, de quanto você deve pegar de dinheiro no banco e quanto você vai pegar dinheiro no investidor. Pode pegar só de um, pode pegar dos dois, enfim. Aqui você pega, move esse botão azul aqui e aqui vai aparecer o valor. Caso você quer chegar no valor bem exato, usa a flechinha de setinha esquerda e setinha direita, que ele vai de 100 em 100 reais. Aqui embaixo tem uma outra barra que diz mais ou menos o efeito da sua decisão, se é low profile ou high profile. Aí você, quando terminou de decidir, clica nesse botão aqui e ele vai passar para a próxima decisão. Então, você investiu no banco, depois se o dinheiro que você pegou no banco é pouco, você vai investir uma parte também no investidor. Muito bem. Feito isso, e aí você tem que considerar despesa de juros aqui no empréstimo bancário e aqui o ROI que você vai obter. Então é uma estratégia, vocês vão ver que isso já pode definir o vencedor. Aí vem a segunda decisão. A segunda decisão é a folha de pagamento, né? Uma empresa, principalmente de serviço, assim, enfim, a folha é normalmente o custo da despesa mais alta. Então, por outro lado, assim, quanto mais você gasta em folha, melhor, em princípio, é a performance da sua empresa. Então, você tem aqui 3 níveis de pessoas: estagiários, freelancer e um time ninja aí, caras que ganham bem e performam bem. No jogo você só tem 3 opções de decisão aqui: R$1.000, R$2.000, R$3.000. Vamos dizer assim, que é o salário de cada pessoa. Se você decidir, cada decisão dessa vai ter suas influências. Então, se você decidir em gastar somente R$1.000, quer dizer, você pegou um pessoal de baixo nível, mas vai economizar na folha, tem suas vantagens, você não vai vender nada adicionalmente, porque a qualidade do produto não vai ser lá essas coisas, e além disso, você vai ter uma perda, porque provavelmente os caras lá da fábrica não sabem produzir direito e você vai perder matéria-prima, você vai perder exatamente 10 sapatos, quer dizer, 10
pedaços de couro que você vai ter que, inclusive, comprar mais, além da sua quantidade vendida. Se você decidir por R$2.000, aí é uma decisão intermediária, você pegou um pessoal médio, você vai vender mais 10% sobre a quantidade que você iria vender e vai ter uma perda de 5 sapatos. E se você investir R$3.000, você vai ter um adicional de 20% nas suas vendas, mas ele não vai perder nenhum produto. Em compensação, vai gastar mais na folha de pagamento. Como eu falei, mais uma vez, esses valores podem ser modificados pelo professor. Feita a decisão, vem a terceira. A terceira é a propaganda. Ela tem alguma semelhança, enfim, despesa é despesa. Se você gasta mais, em princípio, você vai obter uma performance mais alta. Só que o lucro vai ser prejudicado. Então, aqui sim, você pode tomar uma decisão um pouco mais flexível. Você tem, em princípio, assim, 3 mecanismos de marketing online, fazer uma propaganda marketing digital, que está muito na moda hoje, tem a vantagem exatamente de ser mais econômico, né? Você tem as revistas e você tem a televisão. Evidente, quanto mais você gasta em marketing, melhor o efeito. Então, você tem aqui uma variação de 0 até R$5.500, que você pode ir mexendo aqui nos botões para decidir. E aqui a influência da propaganda é bem simples. A cada R$100 que você gasta em marketing, você vende uma peça a mais. Imagina que foi feita uma pesquisa, tal. A cada R$100 que você gasta a mais, uma peça a mais. E aí você tem que tomar a decisão mais adequada, porque gastar em propaganda é legal, mas às vezes não compensa. Então essa é a decisão esse é o trabalho que você tem que ter aqui. Vem a quarta e quinta decisão. Fala sobre o preço de venda. Calcular o preço de venda numa empresa é uma das coisas mais delicadas, não vou dizer nem difíceis, porque tem cara que chuta, vê lá o preço do concorrente, bota mais 5%, menos 5%, depende do produto dele e tal, e manda bala. Então ele vai lá, abre o jornal, vê quanto é que a concorrência está cobrando e define o seu preço. É a famosa chutometria. Aqui no jogo a gente quer treinar você um pouco a aprender a calcular qual é o preço ideal para a sua empresa, que às vezes pode te dar uma tremenda vantagem diante dos seus concorrentes. Então você tem que tomar 2 decisões, porque veja bem, onde é que o preço vai influir? Ele vai influir nas vendas, né? Quer dizer, se o preço for mais baixo vai vender mais, mas evidentemente se ele for baixo você vai ter uma dificuldade maior de lucrar. Então o que é importante é você saber qual é a influência do preço na demanda, mas principalmente qual é o seu objetivo. Então, a primeira decisão que você tem que tomar é quanto você quer lucrar. A gente pergunta assim, quanto você quer lucrar na sua empresa? O cara fala assim, o máximo possível. Isso não é resposta. Você tem 3 formas de expressar quanto ao lucro que você quer. Uma é você definir um valor fixo. Eu quero ganhar R$10.000 por mês, que é o suficiente para mim viver. É uma forma de você trabalhar. Segunda forma é você estabelecer um percentual sobre o capital investido, que é normalmente o investidor pensa assim, e o cara que tem várias opções de aplicação do dinheiro também pensa assim. Bom, se eu aplicar tanto, eu quero 5% sobre o capital investido. Então é o ROI. Embora aqui no Brasil, você tem que pensar bem que só os juros em letras do Tesouro Nacional é 14 ponto alguma coisa. Então não vale a pena você abrir uma empresa e pedir um retorno menor do que isso ao ano, né, eu estou falando. E o terceiro modo, que é o que nós vamos usar, é uma porcentagem sobre o faturamento. É a forma mais tradicional de se estabelecer quanto a empresa deve ter de lucro, a meta de lucro da empresa, que a gente chama de lucratividade. E o nome também EBITDA. EBITDA é o quanto a empresa lucrou em cima do faturamento. Isso vai variar, então. E aí você aqui pode decidir até 12%. E de 0 a 12%. É evidente, quanto mais alto você for esse percentual, mais alto vai ser seu preço. Porque para ter lucro, o produto precisa ter um preço maior. Então não seja muito ganancioso, aqui está a explicação falando, né? Porque se você for muito ganancioso, teu preço vai ser alto, e aí você pode se ferrar, porque o teu concorrente vai vender muito mais que você pelo preço mais baixo, porque o preço interfere na quantidade vendida, como nós vamos ver. E exatamente a quinta decisão é
essa expectativa de venda que você, com esse lucro que você definiu, você acha que vai fazer. Que é mais ou menos, inclusive, você quando monta uma empresa, você precisa mais ou menos tentar adivinhar, fazer uma previsão de vendas, não só para dimensionar o tamanho da sua empresa, dimensionar a quantidade de pessoas que você vai contratar, a capacidade de produção que você tem, como também a quantidade baseada no seu preço em relação ao dos concorrentes. Quanto você gastou com publicidade, quanto você gastou com a folha de pagamento. Então você tem que levar em consideração essas duas decisões que você já tomou, você tem que adivinhar qual vai ser o preço do concorrente e tentar, nessa quinta decisão, acertar em cheio a quantidade que você acha que vai vender, baseado também no seu lucro. Então, uma vez que você acerta a previsão de vendas, o teu planejamento vai ser mais exato e com isso a possibilidade de você ganhar o jogo, porque você está tomando então decisões, principalmente na segunda etapa do jogo, com mais dados, com mais exatidão, é muito grande. Então, aqui o objetivo é treinar você a fazer esse trabalho de ver quanto você quer de lucro, de ver quanto você vai vender e a partir daí obter a melhor performance, considerando todos aqueles 6 fatores que nós vimos que definem o vencedor do jogo. Então, é cálculo complexo, mas esse é o objetivo do jogo. Então, você fez isso e aí essas duas decisões é que vão determinar o preço de venda. Só para, como curiosidade, aqui está a explicação de tudo que eu falei, como é que a gente usa, que fórmula que a gente usa para determinar o preço de venda. Vamos imaginar... Depois a gente fala. A gente aqui fez uma pequena fórmula, usando um exemplo, né? Então, vamos supor que você escolheu 10% sobre o faturamento. E isso na quarta decisão. E na quinta decisão você colocou que você acha que vai vender 60 sapatos. Aí, baseado nessas duas decisões e nas 3 primeiras que você tomou, você já sabe mais ou menos qual vai ser o teu custo, a tua despesa, né? Quer dizer, a despesa com juros, a despesa com folha de pagamento, a despesa com publicidade, a despesa com imposto e a despesa com despesas gerais de fabricação. E a despesa com matéria-prima, né? Porque você sabe que cada matéria-prima custa R$100, você calculou que você vai vender tanto, e aí também você tem que considerar as perdas. Muito bem, então a equação que a gente monta é assim, que o lucro, né? O lucro é exatamente 0,1, quer dizer, 10%, vezes 60, que são a quantidade que você vai vender, vezes P, que é exatamente a incógnita que nós vamos calcular, né? Preço de venda. Isso tem que ser igual ao faturamento, que é 60 vezes P, menos 15 mil. Aqui também você tem que considerar que nem sempre... Não, a quantidade de peças perdidas já está considerada aqui nesses 15 mil também. Muito bem. Essa igualdade tem que ser, então, respeitada. Ou seja, 10% do faturamento, que é o lucro desejado, é igual ao faturamento menos todas as despesas. Aí a fórmula matemática... Eu pego aqui e multiplico 0,1 por 60, dá 6. P é igual a 60P menos 15 mil. Jogo 15 mil para o lado de lá. A aritmética aqui. 15 mil é igual a 60P menos 6P. 15 mil é igual a 54P. 15 mil dividido por 54 é igual a P. Ou seja, chegamos no valor de 277,78. Então é isso que a gente quer, que você... aprenda como calcular de forma ideal um preço de venda. Existem outros fatores que vão influir na definição do preço de venda, mas não vamos chegar e simplesmente copiar o preço do concorrente ou chutar qualquer preço, principalmente num serviço. Quanto é que você quer para dar uma palestra? 10 mil, 5 mil, 2 mil, 20 mil, 52 mil, 2 milhões como o Lula. É uma questão que não é tão fácil assim de resolver. O faturamento aqui, por exemplo, então, 60 peças vezes 277,78 vai dar 16.666,80. O lucro vai dar 16.660, que é o faturamento, menos os 15 mil de despesa que nós já tínhamos calculado aqui. Ou seja, um lucro de 1.666,68. Então, você vê que, usando a fórmula aqui, realmente o lucro está sendo exatamente 10%, que é o que você tinha pedido
para você ter aquela rentabilidade de 10% sobre o faturamento. Vocês viram que se você fizer todos esses cálculos, então você vai chegar exatamente no objetivo almejado dentro da sua empresa. Agora, depende, evidentemente, de outros fatores que ainda vamos ver na segunda parte do jogo e principalmente dos preços dos concorrentes. Bom, feita a quinta decisão, enquanto todos os jogadores não tomarem a sua decisão, o jogo fica parado e quando o quinto jogador tomar a decisão, pimba, aparece essa tela aqui com os resultados parciais. Então aqui aparecem as decisões de todos os jogadores. Então você vê, é um jogo que nesse momento aqui você vai analisar as suas decisões em relação àquelas dos seus concorrentes e vai verificar se foi boa ou não. E é um jogo, quer dizer, cada situação é totalmente diferente da outra. E aqui foi feito, por exemplo, um aporte de capital muito pequeno, né? Não foi pedido, eu não coloquei nenhuma decisão para o investimento. A folha, cada um decidiu de um valor, está com sinal menos porque é uma despesa. A publicidade, que cada um decidiu, o lucro desejado, que cada um decidiu, e a previsão que cada um definiu como previsão de vendas. E aqui, inclusive, a perda de matéria-prima baseada na decisão da folha. Aí, após essa decisão, você vai analisar e já vai ver em que posição você está. Ele apresenta também a pontuação daqueles dois primeiros resultados, a quantidade vendida e a porcentagem do lucro orçado, quer dizer, o valor do lucro orçado. Então aí já tem duas pontuações. Vocês vão ver que as pontuações são números, tá? E que eles são multiplicados por um determinado fator, proporcionalmente à sua importância e tal. No manual lá tem, mais para frente, a fórmula de calcular como é que são feitos esses pontos. O importante é que existe um critério bem justo para definir cada pontuação em cada uma dos objetivos do jogo. Bom, na segunda parte do jogo são só mais 4 decisões e uma delas, que é essa primeira, ela é lúdica. O que significa uma decisão lúdica? É uma decisão que não depende de você fazer cálculo, não depende de você ficar pensando 2 horas para ver qual é a melhor decisão. É uma decisão que muitas vezes acontece por sorte. Quer dizer, o empresário, além de fazer cálculo, ele tem que ter um pouco de sorte. Então a gente incrementou uma decisão com esse objetivo para exatamente simular ou dar uma chance para aquele cara que perdeu, mas tem sorte, ganhar o jogo, exatamente como é na vida real. Então você clica aqui, é um joguinho, né? E nesse joguinho você tem que matar ou cortar com o seu mouse todos os ícones amarelos e não pode cortar os ícones vermelhos. Então eles vão aparecer navegando na sua tela, modificando durante um certo tempo, pouco tempo, e aí você com o mouse vai cortando, né, os amarelos e não cortando os vermelhos. Tem uma certa dificuldade e baseado no seu desempenho você ganha uma pontuação. Para iniciar o processo você clica nesse botão azul aqui embaixo. Aí você joga e no final ele te apresenta lá, aqui você vai cortando tal, quantos pontos você fez e te apresenta também o recorde tal, mas o importante é isso aqui, quantos pontos você fez. E isso vai afetar naquele gasto de R$2.000. Então se você for bem no jogo, o teu valor vai diminuir mais do que o teu concorrente que foi mal nessa jogada lúdica. Bom, aí tem uma decisão interessante que é o seguinte, você vai poder ganhar um pouco de dinheiro, além do seu faturamento, em comissões, em comissão. E você vai também ser sacrificado em pagar mais caro pela sua matéria-prima. O que acontece no mercado é que existe a concorrência, que é uma coisa do capitalismo, né? É a coisa boa quando você está comprando, porque aí você chega lá e fala, não, tem uma outra empresa lá que está vendendo por um preço melhor, eu vou comprar lá, e aí o cara te pega e te dá um desconto. Por outro lado, quando você está vendendo, o cliente chega e fala assim, não vou comprar de você porque tem um outro cara lá com um preço melhor. Então, o capitalismo é bom, mas tem a merda da concorrência, ou a vantagem da concorrência. É uma coisa que a gente precisa conviver com isso, e eu sempre digo que essa é a base da meritocracia, é a mola propulsora do desenvolvimento de uma nação.
Feito isso, como é que funciona essa jogada? Imagina que aquelas matérias-primas que você no início do jogo comprou por R$100 cada uma, houve um problema no mercado e agora não tem mais disponível a R$100. E você vai fazer dois papéis. Você vai poder vender essa matéria-prima, fazer um papel de um fornecedor, mas como um representante. Tá? Imagina que o fabricante escolheu você para ser um vendedor de matéria-prima. Então você vai poder vender a matéria-prima para os outros jogadores. Da mesma forma, os outros jogadores vão poder vender a matéria-prima para você. E você vai oferecer para cada um dos outros jogadores um determinado preço, acima de R$100, porque R$100 é o preço que aquele cara que tem a matéria-prima está querendo para ele. Ele vai te pagar uma comissão equivalente à quantidade vendida vezes a diferença entre o preço que você conseguiu vender menos R$100. Então, por exemplo, se você conseguir vender por R$105 a matéria-prima para uma determinada empresa, que é a sua concorrente no fim, mas não importa, aqui ela está sendo seu cliente, você ganha R$5 por cada unidade. Então aí já vem um detalhe, por exemplo, naquele resultado da primeira etapa do jogo, você tem que analisar qual é a empresa que vendeu mais. Olha aí, já é uma dica, porque a empresa que vendeu mais vai comprar mais itens de matéria-prima. Então, é interessante, porque você vai ganhar sobre a comissão é sobre o total da venda. Então, se você vender por um pequenininho, você vai ganhar pouca comissão. E aí você vai determinar o preço. O intuito dessa jogada é exatamente você ver que não adianta você botar um preço altíssimo, porque aí ninguém compra de você. Também não adianta você botar um preço baixíssimo, porque aí a comissão vai ser muito pobre. E inclusive para evitar assim que um coreano entre no jogo e ofereça para todo mundo o valor de R$100 e 1 centavo e domine o mercado, mas ferra com todo mundo, a gente permite que cada jogador só venda no máximo para 3 outros jogadores. É limitado. Mas é uma decisão interessante, porque essa negociação de preços é o que mais acontece no mercado e você precisa, quando tiver sua empresa, realmente perder tempo com esse tipo de coisa. Tanto na hora de você vender, né, tentar vender pelo melhor preço, como na hora de você tentar, se estiver comprar pelo melhor preço. Tem situações em que o ganho e perda nesses casos é imenso. Bom, aí você foi lá e ofereceu o seu preço. E o jogo pega e apresenta os preços que os outros concorrentes te ofereceram. É evidente que nesse momento você vai tomar a decisão de escolher o menor preço. Tá? E aí pode até haver um complô de alguns jogadores, por exemplo, formarem um monopólio, um oligopólio e botar você de tal forma que eles oferecem para você, porque, por exemplo, você ganhou a primeira parte do jogo, um baita preço, todos oferecem um preço muito alto, e você então não tem opção, você precisa comprar, porque você precisa comprar essa matéria-prima. Veja que aí tem toda uma estratégia até nesse sentido, quer dizer, os 5 jogadores podem fazer uma combinação de ferrar com um determinado jogador, mas por outro lado depois eles vão ter que se combinar aí quem vai ganhar entre eles, né? E veja que isso é uma prática comum e hoje nós temos no governo vários órgãos que controlam, né? O CAD, por exemplo, é o mais importante, exatamente esse domínio de algumas empresas que se juntam para exatamente tirar vantagens entre eles. Enfim, é uma prática criminosa. Então aqui está tudo bem explicado, que você pode ter uma receita adicional com a comissão de vendas. Por outro lado, você vai perder um pouco, porque você vai pagar mais caro pela matéria-prima do que considerando a primeira parte do jogo. E aí você vai ganhar a comissão. Aqui mostra então os preços que te ofertaram e você vai lá e toma a decisão. Sempre aqui é mais para você ver os preços que foram ofertados, porque é evidente que você vai decidir pelo menor preço. Bom, a sexta, sétima, a oitava decisão, a oitava e a nona decisão, elas visam dar assim, um desfecho ao jogo, onde você pode melhorar um pouco a situação da sua empresa. É a questão de você traçar uma estratégia, ou tomar decisões
que melhorem o seu resultado em função do melhor proveito que você faz do dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa boa, dinheiro você compra tudo, você gasta e tal, mas é um bem escasso, né? A gente tem que ganhar o dinheiro para poder gastar. E nesse aspecto, dinheiro bem gasto dá gosto gastar, eu falo sempre isso nas minhas palestras, né? E como é que você vai gastar o dinheiro? Uma das formas interessantes é comprar matéria-prima. Comprar matéria-prima. Não muito a mais, principalmente se ela for perecível e tal. Mas a matéria-prima, ela tem. Primeiro, no Brasil, como nós temos a inflação, ela sobe de preço, e às vezes muito mais rapidamente do que a inflação. Tal. Então, às vezes é um baita investimento. O meu investimento, em vez de você investir em ações, em papéis, em fundos, investe em matéria-prima, né? Tem gente aí que... Enfim, e uma coisa também que influi muito no preço de venda é a quantidade que você compra. Inclusive aqui eu tenho um slide que mostra, né, essa questão de just in time, se você deve comprar em grandes quantidades ou pequenas quantidades. Comprar em grandes quantidades, você tem o gasto dos juros, né, mas como eu falei, que às vezes a matéria-prima sobe mais que os juros, você tem o espaço, você tem a obsolescência, você tem o seguro, você tem o desperdício. Por outro lado, se você comprar em quantidades pequenas, você tem um custo do pedido muito alto, né? Quer dizer, primeiro que você paga mais caro, porque você não pode comprar no atacadista, você tem que então comprar picado, então você tem que ir em lojas onde o preço normalmente é mais alto. Você tem transporte mais caro, né? Você tem que fazer mais compras no mesmo período. Você tem esse processo de compra que envolve cotação, se for uma fábrica também, isso aqui é válido para a produção interna, então você tem o setup da máquina e você tem que pagar mais vezes, então, e o risco de falta, porque aí se você comprar em pequenas quantidades, você está sempre com o estoque próximo de zero, é o just in time. Se o teu fornecedor for perto, tiver uma alta disponibilidade, legal, mas imagina que ele seja longe, que ele atrasa às vezes, o risco de faltar matéria-prima é muito maior. Então, essa decisão onde você vai definir se você vai comprar para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses, aqui no jogo, afeta basicamente só o preço. Quer dizer, se você comprar para 2 meses, você vai ter um desconto de 10%, e se você comprar para 3 meses, você vai ter um desconto de 20%. Mas, se você estourar teu caixa, você vai perder pontos nesse quesito. Por que nós pontuamos o caixa negativo? Porque às vezes uma empresa está super lucrativa, tem um baita contas a receber, mas comprou tudo à vista e não conseguiu pagar um título, o fornecedor foi lá, botou o título no pau e você não conseguiu pagar e ele te fecha a empresa, né? Você vai à falência pelo fato de ter deixado de pagar aquele título. Então, nessa decisão, você tem que levar em consideração esses fatores para decidir se você vai comprar matéria-prima para 1 mês, para 2 meses ou para 3 meses. Aí as demais condições todas são válidas, né? Por exemplo, se você tinha comprado lá 65 peças, para 2 meses você vai comprar 130, para 3 meses. E também a comissão de venda não influi mais aqui, quer dizer, o cara que te vendeu não vai ganhar mais porque você comprou para 2 meses ou 3 meses. Ele já ganhou a comissão dele lá na frente e acabou. Enfim, é uma decisão bem estratégica e muitas empresas vão bem ou mal exatamente baseado na sua política de compra. E hoje a tecnologia da informação fornece elementos fabulosos para que a empresa faça uma estratégia de compra mais eficiente possível. E a última decisão, a 9ª decisão, ela é bem semelhante a essa. É que é também uma situação comum que acontece. Aqui no caso o fornecedor estava desesperado e ele vai te fazer uma oferta especial, né? Você já tem lá o seu estoque, você não está precisando mais de matéria-prima e tal, e o cara vem para você e fala assim, porra, eu te vendo, te dou um baita desconto, estou precisando de grana, e você tem grana. Aí é uma decisão que você vai tomar. E essa decisão é legal porque você tem que realmente fazer cálculos, porque você pode comprar só uma parte do que ele está te oferecendo, tá? Então ele te oferece de 0 a 100 itens, mas por um valor menor. Na forma original é R$ 75 em vez de 100. Opa! Agora, só pode comprar se tiver grana. Então você precisa calcular, não vai sair comprando e estourar o caixa, porque aí você perde uma pontuação que pode fazer com que você não ganhe o jogo. Pessoal, basicamente é isso.
as regras do jogo. Terminado aqui, vem as decisões. Nesses cenários, a ideia é colocar sempre cenários mais complexos, com mais decisões, porque o objetivo do jogo é realmente fazer com que as pessoas treinem de uma forma lúdica como administrar uma empresa. Então, na última tela aqui aparece a pontuação, aparecem as decisões, e aí aparece um demonstrativo das decisões, de quais foram os efeitos das suas decisões, né? Qual foi o faturamento, a quantidade, pelo preço que você obteve. Isso aqui é importante você analisar, porque, como eu falei, a cada % que o seu preço é mais baixo do que o preço mais alto do mercado, então o jogo ele vê lá qual é o preço mais alto. Você vendeu por 90, o preço mais alto é 100. Então você vendeu 10% mais baixo do que o preço mais alto. Você vai vender 10 peças a mais, tá? Que é a regra do mercado. Preço tem uma influência fundamental na quantidade vendida. E aí ele apresenta então todas as informações e o resultado final, né? Então o resultado com um balanço demonstrativo de resultado, faturamento, mais o ganho de comissão, mais o custo da matéria-prima, mais o gasto geral, aqueles 2.000 diminuídos da jogada, publicidade, folha, juros, impostos sobre faturamento, o lucro final. Aí vem o retorno sobre investimento, né? E o demonstrativo do caixa. Eu sempre falo que uma coisa é o resultado econômico da empresa, que é receita menos despesa. Não importa se você vai receber a prazo, à vista, tal, é nota fiscal emitida contra nota fiscal recebida, mais a folha, né? E a outra coisa é o resultado financeiro, que é exatamente o fluxo de caixa. E aí você tem o caixa com todas as entradas, né, que envolve não só o aporte, como o lucro. É evidente que aqui eu considerei todos os gastos e receitas são à vista, então o que vai afetar o caixa é o lucro mesmo, né? São receita menos despesa. Mas se você vende a prazo algumas coisas e compra a prazo outras coisas, aqui precisa fazer o fluxo de caixa um pouco mais detalhado, dependendo do que realmente entrou e saiu no caixa, principalmente operações de meses anteriores. Você pode ter, aqui também tem uma compra de imobilizado, que não é uma despesa, né, é um investimento, mas esse investimento gera uma saída do caixa. O estoque também, o estoque não é despesa. Você comprou mercadoria, a mercadoria foi para o estoque, não foi para despesa, ficou no ativo, mas gerou uma saída de caixa. E aí, então, o saldo do caixa. E quando o caixa fica negativo, como aqui, como o cara não pediu, né, na decisão inicial lá, nós não fizemos um investimento do banco e pedimos um aporte baixinho, só de 30 mil, 33 mil, só de imobilizado a gente tem um gasto de 100 mil, ferrou, perdemos pontos violentos no caixa. Aqui você vê a pontuação, ó, por exemplo, a cada R$1.000 que o caixa fica negativo, você perde 1 ponto. Ficou 68 mil negativo, você perdeu 68 pontos. Então, é evidente que, como eu não decidi nada para investimento lá, ficou essa pontuação alta aqui, e o restante também é sempre baseado de uma forma proporcional ao resultado que você obteve, pela quantidade vendida, pelo lucro da segunda parte, pelos ROI, pelo ponto do caixa, etc. Aqui, inclusive, deu zero, porque nós não investimos nada no aporte. E o total de pontos, quer dizer, o cara não investiu nada, não vai ter retorno nenhum. Total de pontos e a classificação final. Ganha o jogo quem fizer a maior soma de pontos. Pessoal, bem-vindo, bom jogo, joguem bastante, treinem bastante. A TI Educacional vai promover campeonatos em que você vai poder ganhar premiações especiais para ganhar esse jogo, e a ideia também é que cada vez mais o jogo se torne mais complexo para que vocês aprendam cada vez melhor como gerir uma empresa.